Olá, vamos hoje mergulhar num sistema teológico que, olha, gera bastante discussão, o dispensacionalismo. E a ideia é tentar entender juntos o essencial dessa abordagem da Bíblia. Isso aí. Pode parecer um nome meio complicado, né? Mas o objetivo é clarear os pilares dessa visão. Vamos nessa. Com certeza. É um sistema que busca organizar como Deus teria agido, administrado seus planos ao longo da história, sabe? E isso, claro, mexe muito em como a gente lê a Bíblia. Principalmente profecias, Israel, a igreja, esses temas. Certo. Então, para começar, muita gente associa direto com, sei lá, fim do mundo, né? Mas pelo que vimos é bem mais amplo que isso. Exatamente. É um erro comum reduzir só a escatologia ao estudo do fim dos tempos. Na real, o dispensacionalismo é, na sua base, um sistema de hermenêutica, ou seja, um método para interpretar a Bíblia toda. Gênesis, Apocalipse, tudo. E qual seria a chave, assim, o centro desse método? Olha, o ponto central mesmo é a interpretação consistentemente literal, que também chamam de histórico-gramatical. A ideia é buscar o sentido mais óbvio, mais claro do texto, respeitando a gramática, o contexto da época, sem ficar buscando alegoria onde o texto não indica, sabe? Claro, reconhece figuras de linguagem, mas quando o próprio texto sinaliza. Entendi. Então não é simplesmente, eu acredito em dispensações e pronto. O que realmente define o sistema é a combinação dos elementos, como eles se encaixam, né? Não é só um ponto isolado. E essa interpretação literal é meio que a raiz de onde saem os outros pilares importantes. E que outros pilares seriam esses? Um que pareceu bem central nos textos é a questão de Israel e a igreja. Como fica isso? Sim, esse é, crucial. É a distinção clara e consistente entre Israel e a igreja. Para os dispensacionalistas, quando a Bíblia diz Israel, é Israel mesmo. A nação, os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Com promessas e um futuro ligados à terra, muitas vezes. Já a igreja é vista como um corpo diferente, que surgiu depois de Pentecostes, com judeus e gentios juntos. Tem um programa e um destino mais celestial, digamos assim. Ah, tá. Faz sentido a distinção. E isso é bem diferente de outras visões, como o chamado supersessionismo, né? Que basicamente diz que a igreja tomou o lugar de Israel para sempre. E entendi. E essa separação afeta como eles interpretam o futuro, imagino? Li algo sobre o arrebatamento ter a ver com isso. Exato. É por causa dessa distinção que muitos dispensacionalistas acreditam, por exemplo, no arrebatamento pré-tribulacional. A ideia de que a igreja vai ser retirada antes daquele período de tribulação que a Bíblia descreve. São programas diferentes, entende? Um para a igreja, outro para Israel retomar seu copel. Ok, então temos interpretação literal, a distinção Israel-Igreja e as tais dispensações. Onde elas entram na história? Então, aí vem a terceira característica principal. A palavra dispensação vem do grego oikonomia. Significa administração, mordomia, gerenciamento de uma casa. Se refere às diferentes maneiras ou regras da casa que Deus teria usado para administrar seu relacionamento com a humanidade e revelar seu plano ao longo da história bíblica. Ah, então não são só períodos de tempo, tipo eras? Não só isso, são modos diferentes de Deus interagir e da responsabilidade humana em cada fase, entende? E quantas são? Isso é o mais importante? Não é o ponto principal para a maioria deles. O essencial é reconhecer que existem essas diferentes administrações divinas na Bíblia, com regras e responsabilidades específicas para cada uma. A própria Bíblia parece mostrar essas mudanças, né? Contrastando épocas. E tem um propósito final nisso tudo, alguma coisa que amarre essas diferentes administrações. Sim, alguns teólogos destacam um quarto ponto, que seria o propósito maior por trás de tudo isso: a glória de Deus. Todo o plano, em todas as suas fases, apontaria para isso. Interessante. Agora, uma crítica que sempre aparece é que o dispensacionalismo seria uma ideia nova, coisa lá do século XIX. Como eles respondem a isso? É verdade que o sistema organizado, bonitinho como a gente conhece hoje, ganhou força no século XIX, principalmente com John Nelson Darby. Mas os defensores argumentam que os princípios básicos,
A interpretação literal, a ideia de épocas diferentes, a distinção entre os povos de Deus já apareciam antes, sabe? Em vários pensadores da igreja e principalmente na própria Bíblia. Não seria uma invenção do zero. Entendi. E outro ponto bem sensível que foi mencionado é aquela acusação de que ensinaria jeitos diferentes de ser salvo, tipo salvação por obras na época da lei de Moisés. Isso parece uma distorção bem séria. Mas os principais teólogos dispensacionalistas, tanto os mais antigos quanto os de hoje, são muito claros. A salvação em qualquer época, em qualquer dispensação, é sempre pela graça de Deus, por meio da fé. E a base é sempre a obra de Cristo. No Antigo Testamento, essa fé olhava para frente, para o sacrifício que viria. Os sacrifícios da lei, por exemplo, eram vistos como atos de fé que apontavam para Cristo. Que bom esclarecer isso. Sim, inclusive teve uma nota meio infeliz numa edição antiga da Bíblia Scofield, que deu margem para essa ideia, mas o próprio Scofield corrigiu depois. A base da salvação não muda, é sempre graça mediante a fé. Essa clarificação é super importante mesmo. Então, pensando nisso tudo, qual seria a relevância prática dessa abordagem hoje? Além da questão do fim dos tempos, que já é bem discutida. Olha, é uma boa pergunta. Se a gente reconhece que Deus administrou as coisas de formas diferentes ao longo da história bíblica, será que isso não muda como a gente lê e aplica a Bíblia hoje? Por exemplo, como saber quais mandamentos lá do Antigo Testamento eram específicos para Israel naquela época da lei mosaica e quais são princípios que valem para sempre ou que se aplicam à igreja hoje, na dispensação da graça? É uma ferramenta para pensar sobre isso. Pois é, fica essa reflexão, Entender essas regras da casa diferentes pode, quem sabe, ajudar a interpretar passagens que às vezes parecem confusas ou ordens que não parecem para nós hoje. Fica aí a pergunta para a gente continuar pensando.